Vamos orar agora. Pai, no poderoso nome de Jesus, Senhor, nesta casa, a casa do parlamento, nós decretamos hoje que não há nenhum outro Deus exceto Jeová, e que não há nenhum outro Salvador exceto Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, enquanto começamos esta reunião nesta noite, Senhor, eu te peço para abençoar esta nação. Senhor, estamos vivendo em um tempo tal quando tu estás preparando as nações para a gloriosa vinda do Messias. Eles veem a guerra da Ucrânia, eles veem a guerra de Gaza, eles veem a guerra com o Irã, coronavírus, muitos terremotos, e eles sabem que o Messias está vindo. Senhor, nesta honrosa casa neste país, esta é a casa das leis. Que cada decisão que é feita aqui afeta cada pessoa e cada fronteira deste país. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para despertar os membros desta casa honrada da enorme responsabilidade que eles têm sobre este país. O destino deste país, quer o país vá para o inferno ou para o céu. Senhor, eu te peço que neste tempo, quando há uma crise legislativa em todos os parlamentos do mundo, quando há um tipo de crises pelo tipo de leis que estão sendo produzidas em todos os parlamentos globalmente, eles estão produzindo leis hoje que são contra Jesus. Mas nesta casa, Senhor, tu tens representantes aqui. Os membros deste parlamento, excelências que são nascidas de novo e são cristãos. Senhor, coloca sobre eles esta responsabilidade, para que eles possam saber que eles são a luz desta nação e o sal da Finlândia, para que eles possam se levantar, abrir as suas bocas e falar por Jesus. Que quando cada lei é produzida, eles vão lá e vão editar estas leis com os olhos do Senhor. Senhor, tu abençoas este país, tem dado paz, prosperidade, e tu tens dado para eles um fundamento cristão. Entretanto, hoje eles se afastaram de ti. Eu te peço, meu Senhor, para dar coragem àqueles que fazem as leis, para que eles possam se levantar e dizer para esta nação que Sodoma e Gomorra foram julgadas, para que eles possam dizer a essa nação que o homossexualismo é pecado. Ajuda os legisladores a terem coragem para se levantar por Jesus. Poderoso Pai, em nome do pluralismo e aceitação, em nome de coalizão e inclusão, esta casa tem promovido a adoração a ídolos, tem permitido as pessoas adorarem outros deuses. Entretanto, tu nos dizes nos seus 10 mandamentos, Jeová, que nós não adoremos nenhum outro Deus exceto Jeová. Senhor, ajude os legisladores que estão nesta reunião hoje. Dê a eles uma voz forte
parte dele coragem, fortaleza, que eles tenham a coragem do tipo que os discípulos de Jesus tiveram, para que eles não temam ninguém, mas obedeçam somente o Senhor. Senhor, eu te peço hoje para despertar os legisladores aqui, que toda autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo Jesus, que a autoridade que eles exercem aqui é delegada por Jesus, para que eles possam lutar por Jesus nesta nação, para que eles possam glorificar Jesus nesta nação. Eu te peço, meu Pai, para permitir que os legisladores desta casa preparem esta nação para a vinda do Messias, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer, primeiro de tudo, que eu estou muito abençoado de vir até vocês. Eu sei que eu tive a oportunidade de falar na Assembleia Nacional no Brasil, no Senado do Brasil também na Itália e muitos outros países. Mas este parlamento aqui é muito especial por causa da posição que o seu país ocupa. A Finlândia é um país que tem muita consequência. Nós sabemos que este é um eixo de eventos que mudam o mundo. Eventos que mudam o mundo. Por exemplo, quando o telefone Nokia foi descoberto, isto mudou totalmente o mundo inteiro. Então, nós estamos posicionados no berço de um país muito potente, um epicentro. E de muitas outras maneiras, a Finlândia é uma voz muito forte e potente que tem influenciado o mundo. Então, é dentro deste contexto que eu venho até vocês hoje. Eu estou muito abençoado pelos membros do parlamento que estão aqui, suas excelências, porque isto que vocês fizeram é uma coisa muito exemplar. Porque, como vocês sabem, nós estamos vivendo em um tempo quando cada vez menos prioridade é dada a Jesus. Agora, por que eu venho até vocês neste tempo? A razão pela qual eu venho a esta casa honrada e augusta é porque o Senhor Todo-Poderoso Jeová, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Todos nós sabemos que este país tem um fundamento cristão, luterano, evangélico. Todos nós sabemos que a Finlândia tem um background cristão, luterano, ortodoxo. Mas como vocês sabem hoje, mesmo com a linda bandeira finlandesa que tem uma cruz, quanto mais moderna a sociedade se tornou, mais vocês testemunharam e nós testemunhamos que vocês se afastaram. Quando agora uma porcentagem significativa deste país que tinha um fundamento cristão, uma porcentagem significativa se afastaram e agora eles se consideram ateus. Eles não se submetem a nenhum Deus, eles dizem. Você pode imaginar que este é o
tempo quando o Senhor está realmente me enviando para esta instituição mais importante deste país. Então, o Senhor me enviou aqui para falar com vocês, Suas Excelências, que se sentam nesta casa augusta e honrada, para fazer vocês saberem que vocês têm um papel. Vocês têm um papel muito significativo. Porque, como vocês sabem muito bem, que as leis que vocês passam aqui afetam cada pessoa finlandesa neste país. E o Senhor me enviou a vocês para trazer este despertamento, que há necessidade de avivamento espiritual neste país. Nós precisamos de um renovo espiritual, para que o povo finlandês possa retornar para Jeová, para que eles possam retornar a adorar Jesus, que morreu por eles na cruz. E no epicentro deste retorno, deste avivamento, de voltar para Jesus, eu vim para compartilhar com o povo mais importante, os legisladores deste país, Suas Excelências, os legisladores desta nação. Eu quero que vocês saibam o seguinte: que o Senhor Todo-Poderoso levantou vocês em suas capacidades específicas, porque somente o Senhor levanta líderes. E Ele levantou vocês para um propósito. E agora nós estamos cientes de que este país tem abraçado cada vez mais secularismo e tornou-se um Estado secular. Então a igreja precisa sair. A igreja cristã, os cristãos no parlamento precisam levantar a sua voz e empurrar, fazer retroceder, porque todos nós sabemos que o diabo nunca criou a Finlândia, não mesmo. Somente Jesus criou a Finlândia. Então, em um tempo como este, você descobre que a maior parte das leis que saíram deste país tem humilhado o meu Senhor, tem humilhado Jesus. A Finlândia agora está sentada no topo das nações que estão abrindo este espaço chamado liberdade, onde os abortos são legalizados. Vocês agora se tornaram o perfeito exemplo das nações que abriram os abortos e disseram: é seu direito, você pode fazer o que você quiser, você pode matar. A Finlândia também se tornou agora um exemplo para o mundo inteiro, onde as leis são passadas no parlamento, nesta casa, e estas leis legalizaram o LGBTQ. Então, certamente, vocês, como cristãos e membros desta casa, vocês têm um papel. Vocês têm uma missão de lutar por Jesus. Lembrem-se que o Senhor disse que vocês são o sal desta nação, significando que os atos de vocês têm consequências nesta nação. How come the other groups are more vocal today than the Christian Democrats or than the Christian parliamentarians? Como é possível que os outros grupos têm mais voz hoje do que os cristãos democratas ou os parlamentares cristãos? This is the moment when now you, as your excellencies in your respective committees or parliament, este é o momento quando agora vocês, suas excelências, em seus respectivos comitês e parlamentos, respectivas jurisdições, vocês
vocês realmente podem se levantar agora e avançar e vencer a causa e a agenda para Jesus. Porque vocês e eu sabemos muito bem, Suas Excelências, que se vocês não lutarem por Jesus, o povo finlandês irá para o inferno. Eu quero repetir isto. Que vocês têm uma escolha real aqui. Que se vocês não promulgarem leis ou movimentos que tragam um despertamento de que Finlândia volte para o seu Criador. Esta sociedade secular que consumiu a Finlândia, onde há toda uma geração de jovens que não se submetem ao nenhum Deus e dizem, não, nós não acreditamos que tem Deus, que Deus existe. E isso leva para o inferno. É por isso que quando o Senhor estava levantando vocês como parlamentares e autoridades nesta nação, Suas Excelências, Ele estava ciente da sua capacidade. Vocês precisam se levantar pelo Senhor publicamente sem vergonha. O Senhor diz, ai daqueles que fizer tropeçar ou conduzir um só destes pequeninos ao pecado ou à queda. E se você ver o tipo de leis que estão sendo promulgadas nesta casa tão honrosa, tão honrada, a maior parte das leis são contra Jesus. A maior parte das leis agora conduzem a nação para o pecado. E vocês são aqueles que estão assinando, votando e aprovando estas leis. E o Senhor está dizendo que se vocês participarem disto, haverá um juízo. Então, o juízo de Deus está vindo contra os legisladores da Finlândia. E ele diz, seria melhor para você amarrar uma pedra de moinho do seu pescoço e se atirar no fundo do oceano. Se você pode conduzir esta linda, maravilhosa nação ao pecado para aceitar LGBTQ, para dizer para eles, não, há muitos deuses, você pode adorar um Deus hindu. Se vocês conduzirem eles para isso, o Senhor diz, é melhor você pegar uma grande pedra, amarrar no seu pescoço e se lançar no oceano. Dizendo para eles que é aceitável, você pode adorar o que você quiser. Você pode pegar esse pedaço de papel e adorá-lo. Que você pode adorar o Islã, e agora nós abrimos espaço para você adorar muitos deuses. Vocês estão ferindo o Senhor. Porque vocês estão comparando Jesus com uma vaca. E é por isso que vocês precisam saber até mesmo a responsabilidade que está sobre as suas jurisdições. A Bíblia diz, eu repito, que qualquer um de vocês que conduzir um só destes pequeninos, estes pequeninos significa a população, os vulneráveis, os que consomem as suas leis. Se qualquer pessoa conduzir estes pequeninos maravilhosos que pertencem a Jeová ao pecado, então seria melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar ao pescoço e se lançar no mar, significando a gravidade deste pecado para Jesus. Você sabe muito bem que em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20, no versículo 18 de Mateus 28, ele diz, toda autoridade. Novamente, quando Jesus ressuscitou, quando Ele terminou a obra, Suas Excelências, com a devida honra, eu estou muito honrado que vocês me permitiram e me convidaram para vir nesta sessão. Quando Jesus terminou a obra, então Ele foi exaltado por Deus Pai.
E toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Messias. If you read Daniel chapter 7, 13, 14, you see that the Lord, when he came with the cloud, the Lord enthroned Se você him ler and Daniel gave him 7, all 13 e dominion. 14, você vê que quando ele subiu com as nuvens, o Senhor o entronizou e deu a ele, a Jesus, todo o domínio. People have given speeches in Nobel Prize, speeches that have As pessoas têm feito discursos para prêmios Nobel, discursos que são muito poderosos. Nobody has ever given a speech like that one, that all authority in heaven and on earth has Mas been given to ninguém nobody. nunca fez um discurso deste tipo. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo Jesus. Ninguém. Every time you exercise your authorities, it is delegated Isso to Jesus. significa que toda vez que você exerce a sua autoridade, essa autoridade foi delegada a você por So you Jesus. should have used it actually to advance the cause, the agenda for Então vocês Jesus. deveriam tê-la usado, na verdade, para avançar a causa e a agenda de It is Jesus. amazing what the Lord can do with one voice. É impressionante o que o Senhor pode fazer com uma Just única one voz. excellency from the National Assembly stand up Se for apenas Jesus in de the vocês, media. suas It's amazing excelências what the Lord aqui can da use Assembleia that voice to do in Nacional this se country. levantar por Jesus na mídia, é impressionante o que o Senhor pode fazer com que essa voz faça neste He país. gave him the name above all names, above the president of Finland, E ele above the disse que ele president deu of a ele EU, o nome que é above the sobre parliamentarians. todo nome, So really, acima do we are presidente operating da under the Finlândia, da jurisdiction of the União authority Europeia. of Na Jesus. verdade, nós estamos operando debaixo da autoridade da jurisdição do Senhor A Jesus. name above all names. O nome sobre todos os So you nomes. cannot come to this parliament, this honorable house, and then enact laws that are against the Lord, that abuse Então the você não Lord, pode vir that a este humiliate parlamento, a esta Jesus. casa honrada, e então passar leis que são contra o Senhor, que abusam o Senhor, que humilham In Jesus. the name of modernism. Em nome do We are modernismo. all created by the Lord. Todos nós fomos criados pelo And the Senhor. Lord is demanding now that you as parliamentarians form a big lobby, a big group for reviving E o Senhor está Finland back exigindo to agora Jesus. que vocês, como parlamentares, façam um grande lobby, um grande grupo para avivar a Finlândia de volta That para we get our little Jesus. sons and daughters back to knowing that there is the Para Lord. que possamos You need pegar the nossos Lord. pequenos You filhos submit e under filhas the de Lord. volta You para have the free conhecerem o spirit. Senhor. Vocês precisam do Senhor. Vocês devem se submeter ao Senhor. Vocês não são um espírito And the Lord livre. has sent me to this tremendous house, one of the leading houses E in o the Senhor world, this me enviou a parliament here. esta tremenda casa, uma das casas que lideram este mundo, este parlamento To aqui, awaken you to the fact that He has para spoken with me about the coming despertar of the Messiah. vocês para o fato de que Ele falou comigo a respeito da vinda do Messias e que vocês têm You um have a papel. critical role in preparing this nation. Vocês têm um papel crítico de preparar esta The nação. different groups of excellencies from other political Os parties that don't diferentes ascribe to grupos de Jesus. excelências de outros partidos políticos, eles não se submetem a Jesus. They will not prepare Finland. Eles não vão preparar a It is you Finlândia. that the Lord is depending É on. de vocês que o Senhor está You must dependendo. wake up and say, how about Vocês the devem coming of the acordar Messiah? dizendo: e quanto à vinda do Messias? Shall we be parliamentarians here and then Será the que nation goes to seremos the lake of fire? parlamentares aqui e então a nação vai para o lago de fogo? Não Your mesmo. role essentially is to make sure at the end of your jurisdiction, O seu at the papel, end a of sua your term, missão you essencialmente have é brought ter the nation certeza closer de to que no Jesus. final da sua jurisdição, no final do seu mandato, você tenha atraído a nação para mais perto de You have Jesus. drawn the nation closer to the coming of the Messiah. You say, Lord, when you chose me as a leader, I prepared Você the nation atraiu for a the Messiah. nação para mais perto da vinda do Messias e você disse: Senhor, quando o Senhor me escolheu como líder, eu preparei a nação para o Messias. Today, when you stand up to stand and speak for Jesus in this land, Hoje, quando você se levantar por Jesus they nesta will say nação, phobia, maybe Islamophobia, eles vão or dizer xenophobia. They will fobia, try to talvez catalog you. islamofóbico, ou fobia por isso ou aquilo, eles vão te catalogar. Why is it that other religions Mas can por come out que isso openly and acontece? stand Que for as those outras idol religiões gods? podem And vir for us abertamente now, the lutar church is pelos muted, seus the Christian deuses is ídolos, muted. mas And quanto yet a you have nós, so a much authority igreja of the Lord, está muda, the Lord os helping cristãos you. são silenciados.
Vocês têm tanta autoridade, o Senhor está ajudando vocês. Talvez eles vão chamar vocês de direita, extrema-direita, radical, intolerantes. Mas quando você olha a Bíblia, acaso eles se importavam de como eles eram chamados? Não mesmo. Eles simplesmente se levantaram por Jesus até mesmo ao ponto da morte. Porque eles sabiam muito bem que a Bíblia, no livro de Mateus 7, do versículos 21 ao 23, ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, verá o reino dos céus. Suas excelências, os honrados membros desta casa tão elevada. Esta é uma das casas parlamentares mais elevadas do mundo inteiro. E eu também sei que vocês são os que lideram os líderes mais importantes no escalão dos parlamentares deste mundo. Mas eu quero que vocês saibam que vocês agora, além de parlamentares, vocês são cristãos. A Bíblia diz nem todo aquele que vai à igreja e o chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado! Ele diz, somente aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. E eu quero que vocês saibam que aqueles que o Senhor diz que não vão entrar, incluem os parlamentares. Na verdade, a maioria são os parlamentares. Porque são os parlamentares que dizem eu sou cristão, e eles passam uma lei lutando contra a igreja e passam outra lei lutando contra Jesus. Então, isso é realmente um despertamento, deve despertar a tua alma pelo destino desta nação. Até mesmo sem seguir as profecias que eu dei globalmente. Você simplesmente assiste os seus noticiários noturnos e você pode dizer com certeza que o Messias está vindo. Então é por isso que o Senhor está dizendo que este é um ponto de retorno muito importante. O Senhor Todo-Poderoso está dizendo que na sua natureza, na sua ordem criativa, na ordem que Ele criou, cada criação de Deus sabe o momento de retornar para o Senhor, de retornar para o Pai. E este é aquele momento para retornar para o Senhor. Quando você agora vê o Senhor enviando alguém como eu para vir e dizer-lhes, por favor, retornem à santidade, por favor, retornem ao arrependimento, então você tem que entender que algo mudou. Eu sou aquele que profetizou o Covid em 1º de dezembro de 2015, 4 anos antes de acontecer. E se você ouvir aquela profecia no YouTube, tem detalhes, viria da Ásia, iria inundar os hospitais, não haveria equipamento. Eu até mesmo falei da produção de vacina naquela profecia. Quando Deus fala, Ele fala nos detalhes. Tira fora os mentirosos que vêm aqui e dizem que são profetas. Eu estou falando de quando Deus fala. Eu disse, os hospitais estariam inundados, haveria falta de equipamento. E você sabe que quando o Senhor diz falta de equipamento, significa que é uma nova enfermidade que não tinha como lidar, viria da Ásia. Foi impressionante. Depois que a nuvem de Deus veio, quando eu o chamei para visitar, da forma como você vê na tela, capturado na TV, quando ele veio sobre a tenda. Sim, depois disso, é impressionante que então a profecia do Covid cumpriu-se. Eu sou aquele que fui à Coreia do Sul recentemente. E eu disse, eu cheguei na cidade de Gwangju com um enorme terremoto e eu ouvi a voz do Senhor falando
audível. 8.8. Você pode imaginar And when I isso? finished that meeting and left, 10 months later, that earthquake took place there, and it was 8 point. Look at the news. 8.8. E quando eu terminei aquela reunião e fui embora, 10 meses depois, aquele terremoto aconteceu lá. Vejam as notícias. 8.8. I have shared with you how I normally go to Israel and meet the members of Knesset in the parliament there. Eu compartilhei com vocês como normalmente eu vou a Israel em encontro com os membros do Knesset para alertá-los antes que a guerra venha, antes que a guerra com o Irã venha. Então você pode ter certeza na sua vida como cristão, você sabe que o juízo de Deus está vindo à terra. Vocês sabem muito bem que depois do arrebatamento o Senhor tem que libertar a terra e preparar o glorioso reino do Messias. Então estou solicitando suas excelências que em suas agendas legislativas, para que vocês tenham certeza de que haja uma reflexão de preparar a Finlândia, o lindo e maravilhoso povo da Finlândia, para a vinda do Messias. Em suas agendas legislativas, vocês podem fazer um esforço para isso. Você pode olhar para cada projeto de lei que está sendo produzido com um olho de edição. Como que isso pode glorificar o meu Senhor Jesus? Então há necessidade para a restauração neste país. Eu estou orando para vocês que Deus crie um despertamento em suas excelências, membros do parlamento, para entender que este chamado, o chamado que vocês têm, é um chamado urgente. Veja a sociedade finlandesa, um país lindamente criado por Jeová, e receberam todos os recursos que vocês precisam para viver. Então, repentinamente, vocês se tornaram ateus. Onde agora há o orgulho LGBT gay em cada cidade que Deus criou e deu água, e deu frutas, e deu comida, e deu tecnologia, inteligência artificial, Ele deu tudo. Então aquela cidade agora glorifica o diabo, começam a marchar e dizem para Deus: veja, o Senhor julgou Sodoma e Gomorra, nós não nos importamos, pode nos julgar também se o Senhor quiser, zombando de Deus. Então é a minha oração e o meu pedido para suas excelências que vocês olhem as leis que vêm desta casa, não subestimem o que Deus pode usar vocês para fazer. Tenham certeza de que estas leis tragam de volta os valores familiares que a Finlândia tinha antes, meu Senhor. A família finlandesa, a sociedade finlandesa tinha virtudes familiares do cristianismo nas famílias. Será que vocês podem trazer o país de volta para este lugar? Não. Não pode ser um homem casando com um homem. Agora a identidade da família finlandesa, de forma nenhuma. Até mesmo vocês sabem que isso está errado. E este despertamento tem que começar com vocês, suas excelências que estão sentados aqui. São vocês que devem começar este despertamento nesta sociedade. E vocês têm que lutar por Jesus. Tenham certeza que na sua agenda legislativa o temor de Deus venha primeiro em cada lei. Você pode pegar esta lei, chegar no comitê e dizer: onde está o temor de Deus aqui nesta lei? E então você não sabe o que o Senhor vai fazer. Porque lembrem-se, Ele é maior do que todo homem criado. Até mesmo quando vocês estão ajudando
países, enviando dinheiro para os países. Alguma vez vocês pensaram em avançar a agenda para Cristo? Veja a sociedade finlandesa agora, onde as pessoas estão idosas porque as pessoas não querem dar à luz, não querem ter filhos. Vocês se tornaram uma sociedade idosa. O que é isto? Vamos pôr de volta os valores familiares nesta sociedade. E a família é de acordo com a instituição familiar do Senhor, feita pelo Senhor na Bíblia. Vocês podem se levantar e dizer: não, nós não queremos que o seguro-saúde pague as cirurgias transgêneros. Mas você permanecerá naquele hall, no hall da fama do Senhor, porque naquele dia você permaneceu firme pelo Senhor. Vamos revidar. Então o Senhor deu a vocês o Espírito Santo e a autoridade para suas excelências nos seus respectivos cargos. E Ele me enviou para vocês para dizer que o Messias está vindo e eu já vi a vinda dele. E é por isso que ontem, quando estávamos na Estônia, olhos cegos abriram, ouvidos surdos abriram. Muitos milagres. Por quê? Por quê? Porque isso deve apontar para a vinda do Messias. Tudo isto deve apontar às nações. O Senhor está usando isto para atraí-los para o fato de que o rei está vindo. Eles não têm como saber que o rei está vindo. A sociedade finlandesa precisa de um renovo. Isto é agora absolutamente óbvio. E vocês são uma nação muito poderosa. Vocês são consequenciais. As suas decisões aqui podem afetar o globo. E é evidentemente claro que a sociedade finlandesa está diminuindo. Então vocês vão ter que trazer pessoas de outras nações para poder criar a força de trabalho. Então vamos voltar para a definição bíblica de família. Da forma como Deus criou a instituição da família, como Ele criou. E vamos pôr de volta as virtudes do temor de Deus. Vocês se lembram que apenas poucos anos atrás haviam coisas na sociedade finlandesa que você não podia fazer? O seu pai nunca poderia encontrar você com uma carta de amor de um namorado. Mas aos poucos começaram a tolerar o pecado, aceitar o pecado, até celebrar o pecado. O Senhor diz também em Colossenses capítulo 1. Se você ler do versículo 15 em diante, a supremacia do nosso Senhor, o Cristo. Ele disse: todos os tronos, todas as autoridades, todos os cargos, ofícios, inclusive os seus ofícios muito honrados, foram criados por Jesus e para Jesus. Então vocês realmente têm que usar as suas jurisdições, suas excelências para honrar a Jesus. Hoje a Bíblia está sendo removida dos seus sistemas. Talvez haja lugares na Finlândia onde eles não querem mais que você fale a Jesus. Mas isso é inacreditável. Porque olha para a bandeira, ela tem uma cruz. Veja o fundamento desta sociedade. É cristianismo. Vocês sabem muito bem que não há outro Deus, não há outro Salvador. Nós sabemos disso. Por que agora nós vamos abrir e dizer: agora nós podemos adorar outros deuses? O que é isso? O Senhor está pedindo para vocês voltarem e lutarem por Ele.
Todas as vezes no parlamento, quando vocês passam leis que protegem os que não têm voz, protegem os pobres, os sem teto, os necessitados, ajuda para os pobres, ajuda para os que não podem pagar aos sem teto. Vocês sabiam que vocês estão sempre invocando a autoridade de Cristo? Somente Jesus pode dar essa autoridade. Então, por que vocês não andam todas as milhas e preparam o país para o Messias? Eu quero terminar dizendo, novamente, vocês são o sal desta nação. Não são os outros parlamentares que não são nascidos de novo. São vocês. São vocês que devem mudar a conversa nesta nação. Ir de encontro e enfrentar os ataques do inimigo. Então, depois disso, eu quero fazer esta oração antes de terminar. Pai Celestial, nós estamos nesta casa, nesta casa tão importante, e nós te agradecemos pela democracia parlamentar, porque a nossa presença aqui hoje é uma celebração da democracia parlamentar. Senhor, nós te agradecemos pelo fato de que a Finlândia está desfrutando da democracia parlamentar. Senhor, eu te peço para despertar os parlamentares desta nação, para que eles possam ser a voz da razão nesta nação e continuar com a causa de lutar por aqueles que não têm voz, para lutar por aqueles que não têm quem os defenda. E nós te pedimos, nosso Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus, para trazer um despertamento para estas excelências que estão sentados aqui hoje, para que eles nunca, jamais tomem a democracia parlamentar como algo já garantido, porque há outros países que não têm isso. E, Senhor, nesta democracia parlamentar da qual a Finlândia desfruta, eu te peço, nosso Pai no céu, no poderoso nome de Jesus, para fazer com que o povo da Finlândia use isto para permitir que a igreja adore a Jesus sem nenhum impedimento, para permitir que esta nação adore a Jesus sem nenhum impedimento, sem nenhuma proibição. Senhor, nós sabemos de que tu podes trazer um despertamento dos corações dos parlamentares que estão sentados aqui e os que estão nas sessões plenárias, porque em outros países deste mundo, os cristãos estão sendo perseguidos meramente por crerem. Senhor, não permita que os parlamentares da Finlândia tomem a adoração a Jesus como algo garantido. Faça com que eles entendam que muitas nações que não desfrutam deste tipo de democracia parlamentar, cristãos estão sendo perseguidos. Alguns deles perderam seus sustentos, os seus empregos, porque eles adoram a Jesus. Alguns deles até mesmo perderam as suas vidas neste processo, e alguns estão nas prisões na China. Senhor, desperta as suas excelências que estão sentados aqui, os parlamentares, para poderem utilizar esta
esta liberdade muito bem, para usar a liberdade para adorar a Jesus muito bem, para que eles possam evangelizar este país para Jesus. Senhor, ajude este país, para que de todas as formas esta instituição do parlamento possa ser a manifestação da glória do Senhor, da agenda do Senhor. Pai Celestial, que esta casa, a honrada casa do parlamento em Helsinki, tenha uma voz global. Senhor, dê poder a eles para poderem alcançar nações, para que as nações lá fora possam adorar o Deus Jeová, o Deus da Finlândia. Senhor, eu te peço hoje para fazer com que os parlamentares desenvolvam uma agenda para o avivamento. Senhor, nós sabemos que as igrejas na Finlândia agora estão caídas. Os números de pessoas caíram. A mensagem pregada está caída. Mas, Senhor, tu podes avivar este país. Eu te faço lembrar, Senhor, quando a casa do Senhor estava caída e o Senhor usou autoridade, o Senhor usou Josias, o rei, a autoridade do rei, para reparar a casa e para limpar a casa. E então o livro foi descoberto. A palavra santa foi descoberta. Use estes parlamentares, a autoridade que tu deste a eles, para que o santo livro de Deus possa ser descoberto aqui, para que o povo finlandês possa pôr de volta a santa palavra de Jeová nos seus corações, para que a Finlândia possa ver o avivamento, e para que o povo finlandês que se identificam tanto com Jesus, onde até mesmo aqueles que não vão à igreja dizem eu sou cristão, eles têm um nome cristão, para que eles possam entrar no glorioso reino de Deus no céu. No poderoso nome de Jesus eu orei. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.